Mais uma vez, como parte do nosso culto, continuação do nosso culto, nós vamos abrir a palavra de Deus com o desejo de conhecê-lo mais, saber mais quem Ele é, quais são seus propósitos, sua vontade para a nossa vida, ganhando a clareza, a confiança, a certeza de sua presença e intervenção na nossa vida. Estamos em uma nova série com o tema Adorando como Deus quer ser adorado. O livro de Salmos nos revela que é nas situações do dia a dia, nas situações de aflições, angústias, dúvidas, que Ele se faz presente, manifestando o seu poder, a sua graça, nos dando a oportunidade de adorar como Ele quer e deve ser adorado. Hoje nós olharemos para o Salmo 19. Você que veio com a sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia no Salmo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia ou seguir aqui conosco na tela. Salmo 19, a partir do versículo 1. Vamos lá? Juntos? Ok. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me, Senhor, das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de tão grande transgressão. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos repetir juntos esse último versículo? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O Salmo 19 nos apresenta 3 fontes de revelação: a criação, a palavra de Deus e o coração do homem. A criação revela a glória de Deus, o seu poder e a sua presença, que Ele é digno de honra e de ser adorado. A palavra de Deus revela o caráter de Deus. Assim como a palavra de uma pessoa expressa o seu caráter, se ela é uma pessoa justa, se ela é uma pessoa digna, se ela é cumpridora daquilo que ela fala, a palavra de Deus expressa a sua justiça, a sua retidão, quem Ele é e os seus efeitos na nossa vida.
O coração do homem revela a graça de Deus, em que Deus está interessado em libertar o homem daquilo que lhe aprisiona, dando ao homem um novo coração, fazendo do homem um ser livre para adorar livremente a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. É o conhecido trecho do Salmo de Davi, Salmo 51. Falando em Davi, Davi foi quem escreveu o Salmo 19. E para entender melhor esse salmo, eu quero que nós olhemos para Davi por 3 perspectivas. A primeira, Davi era um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas de seu pai. Davi era o filho mais novo de 8 irmãos. Você sabia que ele sofria o desprezo do pai e de seus irmãos? Certa vez, você lembra, o profeta Samuel foi enviado por Deus para ir até a casa de Jessé, porque era da família de Jessé que ia sair o novo ungido, o novo rei de Israel. Deus então manda Samuel ir até a casa de Jessé. Jessé apresenta todos os filhos perante Samuel, do mais velho até o último. Quando Samuel olha para o mais velho, ele pensa consigo: certamente aqui está o ungido do Senhor. Mas Deus fala para Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então fez passar Jessé todos os filhos perante Samuel, e Deus falou para Samuel: não é nenhum desses filhos. E aí Samuel vira para Jessé e fala: por acaso acabaram-se os seus filhos? E Jessé então põe a mão na cabeça: puxa vida, é mesmo, esqueci, ainda um outro lá cuidando das ovelhas. E aí então ele chama Davi, e aí Deus confirma a Samuel que aquele era o ungido, o novo rei, seria o novo rei de Israel. Davi era um rapaz ruivo, de belos olhos, de boa aparência, mas era um rapaz mais sisudo, de poucas palavras, mais calado, mais introspectivo. Davi também era um músico. Ele foi indicado a tocar para o rei Saul. Ele era um músico virtuoso, ele foi indicado porque ele sabia tocar bem o instrumento. Como é bom ouvir um instrumento bem tocado. Aliás, o melhor elogio que você pode dar para um músico é você pará-lo para ouvir. Eu lembro quando eu estudava violão, e eu sabia que para poder tocar bem o violão precisava estudar muito. Eu levava o violão para o banheiro, levava lá, tocava as escalas. O piano a mesma coisa. Eu lembro que minha mãe e meus pais foram viajar, o piano ficava na sala, e eu sussurrei para minha mãe: mãe, que tal a gente pegar o piano e levar para o meu quarto, que eu quero estudar? Ela ficou meio em dúvida. Ela foi viajar, dito e feito. Quando ela voltou, o piano já estava no meu quarto lá para poder estudar. Eu sabia que para tocar bem, eu precisava de bastante tempo ali estudando o meu instrumento, o violão, o piano. Aqui nós temos várias pessoas que tocam bem o instrumento. Não só instrumento, mas também cantam. Ricardo Zalewska, quem já ouviu ele cantando no coral, uma voz lírica bonita. Também pessoas mais sensíveis, lembro do Sérgio Rochel, cantando músicas para Solange, no nosso retiro de família, tempos gostosos, bons da gente recordar. Enfim, essas pessoas sabem que para tocar, para você educar a voz, não é, Cris? Educar a voz, para que você emita um som bom, você precisa gastar tempo ali. E Davi era um músico e sabia disso. Davi também era um rei. E como rei, ele sabia mensurar o que diferenciava um reino poderoso de qualquer reino. Ele sabia ver pelos limites do reino, o exército, se esse reino tinha beleza, se possuía riquezas, ouro, se possuía alimento, suprimento. Então Davi começa a descrever a criação. E ele fala então no versículo 1, os céus proclamam, revelam, declaram, descortinam a glória de Deus. Há um local, há uma fonte de riqueza tão grande quanto os céus, uma fonte de energia, de poder, de estética. Eu lembro na casa dos meus pais, quando nós íamos ali para o quintal,
e ali no fundo da casa à noite, meus pais estendiam a rede, e nós então ficávamos ali admirando, em plena São Paulo, admirem vocês, em plena São Paulo nós admirávamos os céus estrelados, e nós ficávamos ali contando as estrelas cadentes. Hoje, se você perguntar para um jovem, ele não sabe o que é uma estrela cadente, não consegue mensurar o que é isso. Mas nós desfrutávamos disso. Davi escreve que os céus são uma manifestação visível de que Deus é digno de toda honra, que Ele possui todo o poder. Dar honra e glória é dizer que alguém é merecedor de respeito, de ser obedecido, de ter atenção. A criação então tem como função em nós despertar esse desejo, essa contemplação e o desejo, a necessidade de adorar a Deus. E Davi continua, e o firmamento anuncia, informa, publica, é como se fosse um atestado das obras das mãos de Deus. Mais que um jornal, mais que o Facebook, esse céu está instalado aí, pronunciando as obras de Deus. É como se você, quando você vai pela estrada e você está viajando, e você olha aquelas fazendas ao seu lado, e você tenta ver o limite da fazenda, você não consegue enxergar. Ou então um carioca, quando chega em São Paulo, fica desesperado, porque ele vem de avião e não consegue ver o fim da cidade. E você vê só aquele tapete enorme da cidade e não termina. É a mesma coisa, Davi contemplando com uma linguagem universal, como sinais de amor, que usam os sinais, e às vezes um sinal que nós entendemos com ele juntos, nós sabemos os sinais, uma linguagem universal. O Renato já adiantou aqui, do nosso novo layout. Você viu que até na nossa visão ficou um local mais harmonioso. Você tem mais espaços aí entre os assentos. Só que para a gente conseguir fazer essa distância, essa disposição das cadeiras, foi necessário colocar uma cordinha, né? um cordão aqui, para que você pudesse fazer toda a disposição das cadeiras. A palavra de Deus está falando, Davi está falando exatamente isso, que Deus, Ele, nos céus, a criação, é como se isso fosse centímetro por centímetro. Ele vai então, sabendo exatamente a terra, todo o diâmetro da terra. Há um cântico antigo, que eu quero tentar fazer com vocês, que fala das águas, como as águas cobrem o mar, o conhecimento da minha glória há de encher toda a terra, diz o Senhor. Essa melodia é assim: como as águas cobrem o mar, o conhecimento da minha glória há de encher toda a terra, diz o Senhor, diz o Senhor. É fácil, você pode seguir comigo? Como as águas cobrem o mar, o conhecimento da minha glória há de encher toda a terra, diz o Senhor, diz o Senhor. Agora os homens vão comigo e as mulheres seguem. A gente fala uma frase, as mulheres, as vozes femininas seguem repetindo, e na última com todos aqui nós seguimos juntos. Vamos tentar? Homens comigo, vozes masculinas. Como as águas cobrem o mar, o conhecimento da minha glória há de encher toda a terra, diz o Senhor, diz o Senhor. Amém, meu Pai. Essa passagem é uma passagem de Abacuque, e fala de justiça. Deus está falando ali através do profeta Abacuque, que tem 5 ais ali. Ai daquele que acumula em casa o que não é seu. Ai daquele que tem prosperado em detrimento da exploração do próximo. Então, a palavra de Deus, a criação, e aí olhando para Davi, ele está falando que Deus esquadrinha cada parte da terra e nada sai ao seu controle.
Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Davi usa a figura, como ilustração do sol, do noivo saindo dos seus aposentos. Davi está falando do quarto, da câmara de núpcias. O quarto no Antigo Testamento não era feito de paredes, ele era feito com uns tapetes ali para acústica, para a questão de cada quarto ter a sua individualidade. Aqui representa o noivo, então, saindo em júbilo, alegre após o seu momento de núpcias com a sua mulher amada. Achei didático, gostei muito quando foi falado aqui que o relacionamento sexual entre o homem e a mulher, o casal, é como uma premiação. Primeiro, uma premiação de Deus para o casal, dentro de uma situação estável, ou seja, legalizada, dentro do matrimônio que não gera culpa nem danos, honrando a Deus e as famílias. É uma premiação também entre o casal, em que o relacionamento sexual é um desfecho, um fruto, um ápice de cumplicidade do casal, de unidade, respeito e intimidade no relacionamento construído no dia a dia, que reflete a glória de Deus. Muito bonito isso. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. Nada refoge ao seu calor, nada escapa ao poder, ao domínio de Deus. A criação, então, manifesta a glória de Deus, mas ela, interessante, ela é ineficaz para levar o homem à salvação. Ela desperta no homem o desejo, a necessidade de adorar a Deus, pela majestade de Deus. Porém, a criação não pode levar o homem a adorar a Deus como Deus quer e deve ser adorado. Por isso, Davi apresenta a segunda fonte de revelação, a palavra de Deus. E aí, então, Davi começa a colocar a palavra de Deus e coloca os sinônimos da palavra de Deus. A lei do Senhor, o testemunho, os preceitos, o mandamento, são todos sinônimos, temor, os juízos. E junto com o sinônimo, Davi já apresenta quem é Deus pela sua palavra. Olha só, o Senhor é perfeito, o Senhor é fiel, o Senhor é reto, é justo, é puro, é límpido, o Senhor é verdadeiro. Olhe para essas fotos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra no original, perfeita, quer dizer completa. Um trabalho de um restaurador é um trabalho de restabelecer aquilo que ficou deteriorado pelo tempo, dar vida àquilo que ficou sem vida, trazer as condições e aspectos normais. É um trabalho minucioso, de detalhes, de observação. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é completa, como se fosse uma caixa de ferramentas. Davi está querendo falar aqui que a palavra de Deus tem todas as ferramentas necessárias para que Deus pegue a minha e a sua vida e possa começar a trabalhar, a restaurar a minha e a sua vida, trazer vida e forma àquilo que estava oculto, aquilo que estava opaco, que precisa voltar à vida, à forma original. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Mesmo aquela pessoa que não tem tanta sabedoria, aquela pessoa que é mais limitada, é insensato, às vezes chega até a ser tolo. Davi está falando que o contato com a palavra, a intimidade com a palavra, traz essa pessoa a sabedoria, a ter mais entendimento, discernimento. Lembra que eu falei que Davi era um músico? E todo músico sabe que para obter um som daquele instrumento, ele precisa de gastar tempo. A palavra de Deus é a mesma coisa. Se nós não gastarmos o tempo devido com ela, e principalmente como um instrumento, um músico com o seu instrumento, que ama o seu instrumento, que carrega o seu instrumento com carinho e estuda aquele instrumento porque ama o que faz, o que ele está buscando, nós a mesma coisa com a palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra, gastar tempo com ela. Não é um processo instantâneo, entende?
Para você obter e começar a obter essa transformação da palavra, nós temos que gastar tempo com ela, estudando, gastando tempo. Ouvi uma conversa de um professor de educação física com uma outra pessoa que estava tentando fazer exercícios. E aquela pessoa que estava tentando fazer exercícios falou assim: olha, eu estou meio desanimado com os exercícios. O profissional de educação física virou para aquela pessoa e falou assim: você sabe por que você está desanimado? E aquela pessoa falou assim: não sei. É porque você não vê resultado. Porque o exercício físico não pode ser isolado. A palavra de Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus necessita de intimidade, de tempo com ela. E também há outras coisas que você precisa agregar: o seu tempo com Deus, o seu tempo de meditar na palavra, de oração, de jejum. Isso tudo vai fazer um complemento para que essa palavra comece a fazer efeito e Deus realmente comece a fazer a restauração que Ele precisa fazer na sua vida. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A palavra ela tem essa propriedade de alegrar o coração, o gozo interno, de forma que os olhos se tornam luz, vida, a fisionomia da pessoa muda. Aquele que tinha um semblante apagado, apático, agora atrai pela sua alegria contagiante. A intimidade com a palavra traz isso. Perguntar uma coisa para você: se você tivesse a promessa de um decorador, fosse até sua casa e falasse assim para você: olha, eu quero gastar um tempo, sem você gastar absolutamente nada, e eu quero decorar toda a sua casa, eu quero mexer na sua casa de forma que essa casa fique gostosa para você, aquilo que está incomodando você, eu possa mudar. Eu aposto e ganho que você e eu, nós seríamos as primeiras pessoas: puxa, eu quero fazer isso, eu me disponho a fazer qualquer coisa. Deus, Ele com a sua palavra, como uma pessoa que quer restaurar a nossa vida, Ele tem essa proposta, os seus propósitos eternos, que Ele então quer restaurar a nossa vida. Mas como qualquer reforma que você sabe, quando você reformou a sua casa, ficar na casa, quando é reformada a casa, é um tanto incômodo, mas às vezes é necessário. E essa reforma, essa restauração que Deus tem para cada um de nós, é um projeto seguro, é um projeto que Deus tem, e Ele quer fazer isso na nossa vida, mesmo que isso seja um pouco incômodo, mas ao fruto eterno na nossa vida. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Ela não muda, ela é confiável, segura, não oscila. A palavra de Deus é como Deus, imutável. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Você já teve a oportunidade, necessidade, quando você, por exemplo, estava fazendo um exercício físico, e você precisou de energia, e você pegou um favo de mel, e aí você colocou na boca, e aquilo começou a restaurar, restabelecer a sua energia? A palavra de Deus é como esse efeito. Quando você começa a beber dela, quando você começa a ouvir das promessas de Deus para você, ela começa a trazer você energia, a trazer a riqueza necessária para a sua vida. A criação então revela a glória de Deus, o seu poder, a sua presença na nossa vida. A palavra revela o caráter de Deus, quem Ele é e os seus efeitos na nossa vida. Agora o coração do homem revela a graça de Deus, libertando o homem daquilo que lhe aprisiona, dando-lhe um novo coração, para que ele seja livre para realmente, livremente, adorar a Deus. E Davi começa então sua oração: além disso, por eles se admoeste o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Senhor, absolve-me, não permita que eu carregue isso comigo, livra-me da culpa, me torne isento disso. Tira-me o que está oculto. Jesus fala em João: aquele que pratica a verdade se chega para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Davi
está disposto àquilo que está oculto na vida dele e que está atrapalhando esse trabalho de restauração na vida dele. Ele está disposto a abrir para que isso fique claro, para que Deus possa mexer com ele. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, que essa soberba, que esse orgulho não governe a minha vida, não determine aquilo que eu vou fazer. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Há um antigo livro que faz uma ilustração falando de o que aconteceria se os nossos pensamentos, por exemplo, agora, nesse exato momento, saíssem nas caixas de som da igreja. Já pensou nisso? Você andando pela rua e os seus pensamentos podendo ser ouvidos pelas pessoas? Davi então olha para essa necessidade de coração dele e fala: Senhor, eu quero que meu coração, os meus pensamentos sejam transparentes para o Senhor. Amargura, autocomiseração, ódio, medo, angústia, inveja, lascívia, pensamentos impuros, isso tudo são frutos do nosso eu, frutos da pessoa do nosso eu, querendo governar, reger a nossa vida. Perceba, é diferente quando os pensamentos vêm, e eu consigo com a palavra, em oração, fazer com que esses pensamentos não predominem na minha vida. Davi está preocupado que esses pensamentos, além de virem, eles comecem a governar, que esses pensamentos comecem a ficar comuns, acomodados na nossa mente, e isso então começa a prejudicar a nossa vida. Mas nós não estamos aqui falando de uma condenação, apontando para isso como uma condenação. João fala: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foi dada por Cristo Jesus. Davi então está orando a Deus e fala assim: Senhor, eu sei que a tua graça está sobre a minha vida, e só o Senhor pode fazer esse trabalho no meu coração e tirar aquilo que está oculto em mim. Lembro um episódio quando eu estava em Atibaia, e nós estávamos ali no seminário e víamos para São Paulo, aqui para São Bernardo, e nós precisávamos da chave do apartamento onde nós ficávamos aqui em São Bernardo, e nós saímos da nossa casa em Atibaia e íamos almoçar primeiro, para depois ir para cá, e eu fui procurar a chave do apartamento. Onde está a chave? Não achava a chave de jeito nenhum. Acho que procurei na casa em Atibaia e não achava. E aí eu lembro que eu estava com a Maura e a minha mãe, eu deixei as duas no lugar onde nós íamos almoçar, fui estacionar o carro, e eu comecei os meus pensamentos: puxa, eu sou uma pessoa realmente não penso, eu sou desorganizado, eu sou uma pessoa realmente que, olha só o que eu fui fazer, perder a chave. De repente começou a vir na minha mente, falou assim: Senhor, mas isso não faz parte do processo do Senhor na minha vida? Senhor, me ajuda, eu sei que a tua graça é sobre a minha vida, e isso faz parte daquilo que o Senhor quer produzir em mim. O Senhor sabe da minha imperfeição, o Senhor sabe da minha limitação. E ali fui para o estacionamento, comecei a orar e comecei a cantar: Senhor, age na minha vida. Veio um pensamento na minha mente: você já procurou a chave debaixo do banco traseiro do carro? Não é que a chave estava lá? Eu comecei a chorar, eu fiz: Deus, não é pela chave, entende? É porque a descoberta de que esse Deus é maravilhoso e Ele quer agir na nossa vida. Jesus veio não para nos condenar, mas pela sua graça e a sua verdade, veio restaurar a nossa vida. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aí está a oração de louvor de Davi. Davi louvando a Deus, porque ele sabia que no Senhor, o Senhor era a sua rocha firme, o Senhor era o salvador da sua vida, e ele então podia confiar tranquilamente: Deus, o Senhor sabe que está oculto, o Senhor sabe que está faltando na minha vida, para essa restauração que o Senhor tem para fazer. Senhor, faz o trabalho, Senhor, eu te louvo que só o Senhor pode fazer isso. Só Deus, só em Cristo,
nós podemos adorar a Deus como Ele quer e deve ser adorado. A pergunta é: você quer? Você quer essa restauração? Porque Deus está com todas as ferramentas disponíveis para você. Ele está com todo o projeto para fazer na sua vida. Davi olha para a glória de Deus, para os céus, e fala: Senhor, o Senhor tem todo o poder, é toda a sua majestade, Senhor. Ele olha para a palavra e fala: Deus, eu sei quem o Senhor é, eu sei aquilo que o Senhor quer manifestar na minha vida. Aí Davi ora e fala assim: Deus, eu não quero que a minha vida seja incoerente com a tua glória e com a tua palavra. Eu quero que a minha vida seja coerente, coesa com a tua glória. Eu quero que a tua glória saia no movimento de dentro para fora da minha vida e ela possa resplandecer a tua salvação. Baixa sua cabeça, vamos orar.